homens, mulheres, crianças, mulheres grávidas, senhores, senhoras, velhos e todos aqueles que têm sonhos. Em um capítulo só, todos os sonhos foram destruídos. Em um capítulo de destruição e falta de sonhos, Eren torna todos aqueles sonhos destruídos, com a promessa de um dia destruir os sonhos de muitas pessoas. Se você está nesse vídeo, vamos falar de Shingeki no Kyojin. O capítulo 131 começa com 22 crianças que tinham os mesmos sonhos que Armin e Eren. Eles são diferentes e épocas diferentes, mas têm os mesmos sonhos que Eren e Armin tinham. Então, esses dois garotos que surgem como personagens secundários são Hallyu e Ramsey. Eles têm um sonho de juntar todo aquele dinheiro que está naquela bolsa que aparece nas imagens. Eles têm um sonho de ir para um lugar melhor, porque como eles são conhecidos como estrangeiros, provavelmente eles não teriam o mesmo tratamento daquelas pessoas daquele país. E Ramsey, caso ele seja capturado e morto, que ele entregue o dinheiro todo para o povo, porque o povo é muito necessitado, e tudo aquilo que ele guardou, entregue ao povo para que o povo não morra de fome. Só que em meio a tudo isso, nós vemos o chão tremer, os aldeões começam a correr e aquelas duas crianças não compreendem o que está acontecendo. É a chegada dos titãs colossais, eles estão chegando e percebemos o detalhe das aves estarem se aproximando, porque algo bem grande está se aproximando. A voz de Eren ecoa que um dia ele matará todas as pessoas e temos aquela visão da cidade ampla de como ele matará todas aquelas pessoas. E Eren mesmo disse, não sabia quanto tempo ia durar, mas um dia ele mataria aquelas pessoas que não tiveram aquilo que ele teve a infância todinha de ver muros. Então ele começa a passear pela cidade, por onde ele anda, ele sabe que um dia destruirá toda aquela cidade. E vemos um detalhe bem interessante, mesmo ele vendo uma mulher grávida, famílias, crianças, ele não se sensibiliza porque um dia ele matará todos aqueles, e ele se pergunta o que a mãe dele acharia daquilo tudo que ele estava fazendo, e ele fala que a Ilha Paradis não tinha como sobreviver a tudo aquilo, e ele fala que crianças, animais, casas, vidas, tudo seria destruído por ele. E ele ainda dá um detalhe que poderia ser os eldianos todos mortos, e ele começa a fazer uma comparação entre os que moram dentro das muralhas e os que moram fora das muralhas, e ele começa a comparar porque todos os problemas seriam resolvidos se os eldianos desaparecessem. Mas ele cita que não é o fim dos eldianos, ele não pode aceitar. E vemos algo diferente, que Eren, ele viu um garoto. Esse garoto, ele diz que vê nas suas visões do futuro. Eu não sei tanto poder que Eren tem, mas ele fala claramente que viu aquele garoto nas visões do futuro, e Eren se questiona se realmente ele vai salvar ou não aquele garoto, porque um dia ele matará o garoto. E ele começa a se comparar com Reiner, que ele não era diferente de Reiner. Ele diz ainda que ele é muito pior do que Reiner, e Eren mesmo assim, ele faz justiça pelo garoto e o salva. Mas quando ele aparece depois, que Eren, ele começa a chorar porque justamente o mesmo garoto que ele está salvando é o mesmo garoto que ele vai matar um dia. Então mesmo assim caem as lágrimas, porque aquela decisão que ele tomou já é desde muito antes. Então os colossais aparecem com aquela visão monstruosa de tentar fugir de um poder grandioso, de todos aqueles colossais aparecendo ao mesmo tempo. E mesmo tentando fugir, os aldeões, eles não conseguem fugir, pois os titãs colossais aparecem por todo o local. Eles começam a cercá-los para que sejam pisoteados. Então o desespero, ele começa. Eles surgem pelas montanhas e por todos os lados, a quando o povo, que de forma nenhuma pode se salvar em meio a todo aquele desespero, o irmão de Ramsey pergunta se eles vão ser esmagados, porque assim como Eren, ele tinha também um sonho, e ele começa a falar, os sonhos dele poderiam ser destruídos e eles não seriam mortos de maneira alguma. E volta o flashback entre Ramsey
e Eren, que ele diz que é pelos Eldianos e pela ilha, mas o mundo que ele sonhou é totalmente diferente do que foi contado pelos livros de Armin. E em meio àquele desespero todo, o dinheiro que Ramsay juntou por tantos roubos que ele fez caem diante dele, e a destruição da cidade ela começa com um desespero sobre todos, porque os titãs colossais estão destruindo tudo por onde eles passam e não há como escapar daquilo. Você vê aquela história daqueles dois irmãos que é comparado com lá no início, Eren fugindo, e esses dois garotos eles começam a fugir em busca dos seus sonhos e desesperados porque não há escapatória para aquilo, e os titãs colossais eles começam a atacar. E você já percebe que isso é uma comparação lá do início do mangá, onde Armin e Eren eles começam a fugir dos titãs em meio ao desespero do povo. Eles começam a fugir, mesmo levando seus sonhos juntamente com eles. E esses garotos eles não são diferentes de Armin e de Eren, eles têm os mesmos sonhos, só que em lugares diferentes. E Eren começa a questionar o mundo que foi falado para ele nos livros de Armin é totalmente diferente da visão que ele tinha. Ou seja, qual era a visão que ele tinha? Um mundo de águas flamejantes, terras geladas, e é evidente notar que esses dois garotos, eles são comparados com Armin e com Eren, porque eles tinham sonhos, e estes sonhos é o que importam. Não são só apenas a vontade, mas os sonhos que estavam dentro de si. E como os sonhos eles surgem, eles também acabam. Assim acaba a vida desses dois garotos que tinham sonhos pela frente. E Eren, mesmo assim, decepcionado e desapontado com aquilo que ele achava, ele mata e trucida toda aquela cidade. E é interessante que a gente não tinha visto tantas cenas mais fortes como essa. Essa é a cena dos sonhos, o sonho desses garotos, e aparece aquela bolsinha, aquele detalhe, todo planejado por Isayama. É evidente a gente ver que eles tinham um sonho assim como Eren e Armin, mas era diferente, o que deixou Eren totalmente frustrado com isso tudo que aconteceu depois que ele saiu das muralhas. E Armin aparece bem no finalzinho da imagem, ela com todos aqueles sonhos que ele tinha. Essa talvez seja a visão que Eren tinha. Como ela é a fundadora, ela pode ver tudo que está no presente, passado e futuro. Não sabemos, mas a última visão que a gente vê é ela aparecendo diante do garoto morto e pisoteado, e começa aquele flashback da infância de Eren junto com Armin. E a visão de Eren desde que ele nasceu era uma visão entediante, uma visão onde ele via as muralhas, e quem estava fora das muralhas era realmente quem teria liberdade, a liberdade que ele não tinha por causa dos titãs. E quem pode ver o mundo fora das muralhas é realmente liberto, e começa a aparecer as cenas de horror, cabeças rolando, pessoas pisoteadas, e esse cenário era um cenário totalmente de destruição. Liberdade para Eren é a total destruição daqueles que moravam fora das muralhas. E ele chama por Armin que ele chegou com uma conexão talvez do Titã Fundador, e Armin aparece juntamente com N, e N agradece a Armin todos os anos, e N fala com Armin para que eles sentassem e conversassem, e eles começam a conversar, e Armin faz uma declaração de amor, ela agradecendo por ele ter ido visitar ela todos os anos, só que ela nunca tinha notado que Armin tinha sentimentos por ela, que até Hit fazia piadas justamente por ele ter um sentimento por ela, só que N começa a chorar e dizer que não entende porque muitas pessoas estavam sendo mortas, e N começa a questionar Armin porque ele conversou com uma pessoa que era um inimigo dela. N fala para Armin que ele está sempre evitando conflitos, mas não se sabe até onde ele pode evitar esse conflito, já que Eren já matou milhares e milhões de pessoas. E N fala até quando Armin vai ficar na companhia de monstros, sendo que Armin fala que matou mulheres, crianças e traiu, então ele não gosta de ser taxado como uma pessoa boa e diz que se tornou um monstro. E Armin tem as lembranças da promessa que ele fez com Eren,
de conhecer o mundo fora das muralhas. Então esse capítulo ele falou justamente desses dois amigos, que eles tinham sonhos, mas no percorrer do caminho se tornou diferente, porque o sonho deles dois divergiu, tanto que o autor fez a questão de lembrar sobre estes sonhos, a história desses dois garotos, que é a mesma história de Armin e Eren, e esse sonho não estava dentro das muralhas e sim fora. É interessante o autor relembrar isso, porque com certeza vai acontecer algo entre os dois que vai divergir. E vale ressaltar, se você gostou do vídeo e quiser ficar por dentro dos últimos capítulos de Shingeki no Kyojin, se inscreva no canal, clica no sininho e até a próxima, pessoal. Valeu!